Boa tarde, meus amigos, e permitam-me que os trate por amigos, porque foi assim que aprendi quando nos inícios da década passada já fiz o meu estágio na ferrovia, que foi por aí que entrei no setor, e fui habituado inclusive à terminologia da família ferroviária, e daí passei para a família dos transportes, e fui-me habituando a encarar as pessoas que abordam e que trabalham nesta área como amigos. Na CP, como devem compreender, onde estive, nunca conheci os 4.000 e tal trabalhadores, conheci muitos, não a totalidade, mas sempre os vi como amigos, e foi por lá que fiz o estágio. E, portanto, permitam-me que os trate por amigos e que lhes diga que é um prazer e é uma honra estar cá. Um prazer porque estou entre amigos, e portanto, hoje em dia o Vítor Caldeirinha já é um desses, e os restantes membros da mesa, assim como muitos que cá estão, que são efetivamente aquilo que chamamos amigos, porque tive proximidade com eles durante anos, trabalhamos em conjunto na ferrovia, e portanto são amigos, aqui há alguns que não vejo há muitos anos, e portanto é um prazer estar cá, e ao mesmo tempo é uma honra, porque também me habituei no setor dos transportes a encontrar pessoas altamente qualificadas. É o caso do nosso autor hoje, mas é o caso de muitos presentes nessa sala, na mesa, e a assistir. O setor dos transportes tem em Portugal pessoas altamente qualificadas, não necessariamente reconhecidas. Isto é, não se dá com o devido mérito, com o devido destaque, o reconhecimento que essas pessoas têm, mas eu assisti no dia a dia à mais-valia, à importância, à dedicação com que trabalhadores anónimos, com ou sem formação superior, colocavam para que diariamente milhões de pessoas se possam movimentar, possam ter acesso aos estudos, ao trabalho, ao lazer, e o valor que dão a isso, a essa mais-valia diária que não notam quando ela para. Quando ela para, aí todos notam a importância desse setor. E, portanto, meus caros, é um prazer, é uma honra por esses dois motivos. E apenas umas notas breves, porque depois destas duas brilhantes intervenções de caracterização do homem, do livro e de setor, um humilde deputado da nação pouco tenho para acrescentar, mas vou tentar dar alguma opinião pessoal. No que toca aos transportes, é dos temas que tem mais debate mais aceso na nossa imprensa. E basta lembrar o passado recente para vermos o que se debateu sobre o novo aeroporto de Lisboa, o que se debateu sobre a alta velocidade. São temas com apetência para o debate. Também são temas com forte cobertura mediática. Regra geral, pela negativa. São as greves, os infelizes acidentes quando acontecem, tem uma cobertura mediática que nos outros setores não existe. Há, no entanto, uma área que tem sido pobre. E essa área é a área da publicação. Isto é, enquanto que noutros setores nós deparamos aqui com dezenas, centenas ou milhares de livros, começando pela culinária e acabando em qualquer outro setor, são aí há centenas, na área dos transportes nós temos que procurar muito. Isto é, publica-se pouco. Felizmente há quem escreva em jornais, felizmente temos a ADFER e os responsáveis da ADFER que fazem publicações, temos revistas, mas livros, há pouco sobre isso. E o livro dá outra força, outra dignidade às temáticas abordadas. Portanto, aqui também esta atitude do Vítor Caldeirinha também tem que constituir aqui um desafio, uma provocação aos restantes subsetores. Eu agora encaro mais como subsetores, uma vez que sendo os transportes um setor, o marítimo-portuário é para mim, na abordagem diária, um subsetor, e portanto fica aqui também essa provocação. Era interessante que outros subsetores se posicionassem, fizessem as suas publicações, e a mais-valia que existe, a mais-valia humana que existe, ela existe aí em todos os subsetores, e espero que esta atitude seja verdadeiramente o início e que esta sessão seja a primeira de muitas para lançamento de ideias. E agora, relativamente ao livro que, garanto, já tive a oportunidade de ler, queria aqui referi-lo, mas em primeiro lugar a organização. É um livro que permite, principalmente para as pessoas mais ocupadas e para os mais jovens, de acordo com a organização, saltarmos os capítulos que não nos interessarem e nos concentrarmos onde nos interessa. Portanto, não é aquele tipo de livro que o jovem olha para o volume e fica assustado
porque será que tenho de ler isto tudo para encontrar o que me interessa? Não. O livro permite-nos, pela sua organização, que se vá direto ao tema que no momento em que estejamos a fazer qualquer trabalho ou no momento em que temos qualquer interesse, procuramos o livro. E os temas têm uma amplitude que nos permitem ter uma visão sobre o setor através da mera leitura deste livro. E a partir daqui temos as pistas para o desenvolvimento. E é também, e aqui realçar, a importância, e para quem não leu o livro, dizer que é um livro também oportuno. É da máxima importância. No momento em que finalmente se concluiu e assumiu como oficial um plano estratégico de transportes, no momento em que vivemos uma crise económica única, o debate sobre os portos e sobre o setor dos transportes é da extrema oportunidade. E daí que a leitura de um livro como este se reveste num tema oportuno. Portanto, não é nada que se deva encarar como maçador, nada que se deva encarar como uma leitura obrigatória, antes pelo contrário. E até pelo que disse antes, pela sua organização, pelos seus temas, permite precisamente ler algumas páginas só, de acordo com a sensibilidade de cada um, e entrarmos em profundidade na área que agora é estratégico para o país. E assim sendo, eu diria que este livro tem duas características grandes. Em primeiro lugar, eu considero que é um porto de chegada. Isto é, pela leitura de alguns temas, nós encontramos aqui respostas para o que procuramos. Estão completos, como disse o Sr. Professor. Respondem cabalmente, desde o pormenor da dimensão do terminal de contentores, isto é, se amanhã um de nós ficar incumbido de dar um palpite sobre as dimensões de um terminal de contentores, vem ao livro e tem aqui os metros quadrados e a disposição, tem o layout do terminal de contentores. Até a questões sobre, como foi referido, do marketing, do planeamento, da produção em termos de terminal, há aqui a resposta. E, portanto, este livro é desde logo um porto de chegada. Permite-nos, ao chegar ao livro, ter respostas de imediato. Mas é também, e aquilo que a mim, pessoalmente, valorizei, também, talvez até mais que o porto de chegada, foi ser um porto de partida. É, efetivamente, também um porto de partida. E porquê? Porque, e já agora que não foram feitas citações, faria algumas, por exemplo, uma citação que diz aqui o nosso autor, que é: o que estão a fazer os portos europeus para remediar os efeitos da crise económica? Num dos trabalhos que aqui tem. Portanto, cá está. Depois, pela leitura deste pequeno artigo, nós temos aqui as pistas, o desafio para aprofundar leituras que nos permitem vir a concluir da importância dos transportes, da importância dos portos como instrumento para a saída da crise. Aqui o autor não pretende responder a esse aspecto, mas dá-nos a pista, levanta-nos a questão. Isto é, no fundo, o livro assume-se aqui como um porto de partida importantíssimo. Há outra questão que aqui destacava, que é, por exemplo, a ferrovia. Os meus amigos e os profissionais que estão aqui da ferrovia têm aqui também partidas, têm a abordagem suficiente para o aprofundar da organização, do pensar, do investimento na ferrovia, porque, ao modo como aborda em determinados capítulos o tema dos portos, interliga com a ferrovia, não o suficiente para dar a resposta, portanto aí nós estamos como porto de chegada, mas o suficiente para nos levantar a dúvida, a questão e ser o ponto de partida. E por último, como ponto de partida, um aspecto que valorizei muito e que aqui também é referido, é a CPLP. Para quem no setor, e são muitos, gosta de estudar os enquadramentos históricos, estão aqui as pistas. Nós, nos últimos 15 anos, todos os anos temos festejado o aniversário, por regra, os 5 séculos da chegada a Algures. No próximo ano vamos festejar os 500 anos da chegada a Timor. Tive a oportunidade de estar lá há 2, 3 semanas, a calcorrear o Porto de Vili, precisamente. É algo que é abordado no livro. E são-nos dadas aqui as pistas e levantados os desafios para que se aprofunde o porquê da melhor ou menor ligação ao Brasil,
a Angola, mas também, como aqui se refere, a Goa, a Dili, numa lógica que há 500 anos os nossos antepassados, quando abriram um mapa, fizeram a sua distribuição geoestratégica e depois, fruto de não sermos uma superpotência e na altura sermos poucos, rondávamos 1 milhão, não tivemos depois capacidade para desenvolver. Mas aqui é abordado e é dada essa pista. E numa conjuntura económica difícil para todos, mas em que nesta irmandade da CPLP alguns estão melhores que os outros, nomeadamente o Brasil, Angola, estão em desenvolvimento, o modo como levanta a questão do aprofundar da CPLP, do aprofundar da ligação marítima-portuária, numa lógica histórica que levaram esses nossos antepassados precisamente a montar esta rede, funciona aqui como um ponto de partida. E devo dizer-lhes que lança-vos um desafio que fez com que não passasse despercebido nas Nações Unidas, na Assembleia Geral, que decorreu há 2 semanas, que a língua portuguesa é a terceira língua em termos de buscas na internet. Era uma curiosidade. Iam ter algumas intervenções em português na Assembleia. Outra curiosidade. A 6ª língua mais falada do mundo era o português. Outra curiosidade. O problema veio a seguir. Foi quando constataram que, de acordo com a divisão do mundo feita pela ONU, em 4 setores, a língua portuguesa estava nos 4. Portanto, cobríamos as divisões todas e em português falou-se nos 4 quadrantes das Nações Unidas. E falou-se português não porque os nossos antepassados fossem imbuídos do espírito de ensinar português aos timorenses. Eles foram imbuídos do espírito que hoje tem que nos mover, que era o desenvolvimento económico. O português era um instrumento. E o desenvolvimento económico, a sua motivação. Hoje em dia temos aqui essa pista. E uma última citação, relativamente ao livro, e neste caso até no prefácio, refere-se ao seguinte, que o transporte, ou os portos, devem ser encarados como uma ferramenta fundamental para alcançar fins e não um fim em si mesmo. Isto é, os portos e os transportes como um instrumento ao serviço do desenvolvimento. Nunca como um fim. Isto é, não nos vangloriarmos pela quantidade de teus, de contentores, de toneladas que se movimenta neste ou naquele porto, mas sim pelo impacto que o movimento desse porto teve no desenvolvimento económico e no bem-estar das populações. E, portanto, este livro é uma pedra importante que cai numa altura que espero que crie reações e que crie aquilo que eu disse que existe muito no setor, que é o debate, só que desta vez com rigor e sustentabilidade, isto é, com suporte documental, que é o caso. Não é um grupo de amigos para trocar umas ideias e em que ali, à flor do tema, todos divergem sem sustentabilidade. A importância é que a divergência sim exista, mas surja com documentação, estudo, e é o caso. Portanto, meus caros amigos, concluía só com estes pequenos registros, que é o nosso autor está de parabéns, não somente pelo seu desafio pessoal, não era o primeiro, não era o cumprimento do sonho de ter um livro, que já era o segundo, mas é sempre um desafio, mas pela qualidade da obra e pelo facto de que eu assinalei de ser a dupla vertente, o porto de chegada enquanto resposta, o porto de partida enquanto desafio. A Cargo Edições, também devo aqui referir como uma editora que foi esta, podia ser outra, mas é esta que está a apoiar e eu acho que se deve registrar. Não conheço as pessoas em concreto e, portanto, faço a referência porque também é preciso coragem, é preciso aliar-se e, neste momento, devo dizer-se que aqui a editora está a aliar-se a um ato importante, a algo que vai marcar. Como disse o Sr. Professor, Deus nos dê saúde para estarmos cá mais adiante e vão ver que tem certo que os subsetores, as pessoas das restantes áreas vão reagir e podemos ter aqui um processo em cadeia. E, portanto, termino recomendando vivamente a leitura do livro. Quem não a quiser ler na totalidade, faça como eu, dê os seus saltos, procure os temas que são interessantes e vai ver que vai encontrar respostas e vai encontrar desafios. Muito obrigado.